Pô, e hoje então é 11 de novembro, último dia aí da maratona Cabeça do Border Collie. Hoje a gente fala sobre o que então? Sobre tendências de personalidade, tá? Vamos entender as tendências de personalidade do Border Collie, vamos aprofundar isso hoje à noite. E quando eu falo de tendência, eu não tô falando de 100% de chance de acontecer, eu estou falando de tendência. Você tem uma tendência maior de ganhar na Mega Sena se você joga todos os dias na Mega Sena. Você tem uma tendência menor de ganhar na Mega Sena se você não joga na Mega Sena ou joga uma vez por mês. Tendência, alta propensão a acontecer um resultado, ok? Então é disso que a gente vai falar hoje. E eu espero que você esteja acompanhando as aulas, porque elas estão disponíveis. Não só as aulas, mas todo esse conteúdo. Cara, eu juro, eu fiz o meu melhor, bicho. Eu fiz o meu melhor nesses últimos 30 e pouco mais de 30, um pouco menos de 30 dias para trazer conteúdo relevante para você sobre Border Collie, né? E não conteúdo não conteúdo genético, não conteúdo genérico. Como ensinar o Border Collie a fazer xixi no lugar Do mesmo jeito que se ensina qualquer cachorro. O Border Collie não é um bicho que veio de outro planeta e que tem uma metodologia diferente para aprender a fazer xixi, né? Isso é conteúdo genérico que divulgam por aí. E eu fiz o meu melhor aqui, amiga, para trazer conteúdo sobre o Border Collie, para você entender com profundidade o que é esse bicho, que é mais do que é bonitinho, né? Não é só um cachorro bonitinho, lindo ou mais lindo do mundo, inteligente ou mais inteligente do mundo. É muito mais do que isso. Então as aulas da maratona estão disponíveis, tem vídeo pra caramba aí do último mês sobre Border Collie e hoje tem a última aula da maratona Cabeça do Border Collie e já vou te fazer o convite lá no grupo do WhatsApp para você entrar no grupo de mentoria, que vai ter um grupo de estudos, tá? Que vai ter um conteúdo já bem aprofundado, condensando várias ideias aqui e aprofundando ideias que a gente veio conversando ao longo dos últimos 30 dias e na maratona, tá? Vai ter um conteúdo dentro do curso, o tal do Border Collie, com um acompanhamento de mentoria junto comigo pelos próximos 3 meses. Vai ser um grupo reduzido de alunos, não dá para colocar 30 pessoas dentro do mesmo grupo, que senão vocês vão enlouquecer, eu vou enlouquecer e todos nós queremos sanidade mental para poder ajudar os nossos cachorros. Eu quero ajudar o Andy, você quer ajudar o seu cachorro, eu quero te ajudar a ajudar o seu cachorro. Então um grupo bem reduzido aí para a gente poder estudar pelos próximos 3 meses, entender individualidade e resolver qual é o problema. Eu não sei qual é o problema que você tem com o seu cachorro, mas nesse grupo eu vou te ajudar a resolver, fechou? Para poder participar desse grupo, o que vai acontecer? Você tem que estar no WhatsApp, você tem que estar no grupo do WhatsApp, porque é nesse grupo do WhatsApp que hoje à noite, durante o evento, durante a última aula da maratona, eu vou mandar o convite com o link com todos os bônus, preço especial para entrar nesse grupo de mentoria, o tal do Border Collie, que tem já um conteúdo bem denso ali sobre Border Collie, sobre cães em geral e o acompanhamento pelos próximos 3 meses, ok? Então, se você ficou com dúvida, pode me mandar mensagem no direct que eu explico melhor como é que vai acontecer, mas basicamente assim, você vai entender a estrutura do que a gente está fazendo na maratona, o que é o cachorro. Primeiro a gente atende o cachorro, ensina as necessidades básicas de um cachorro, depois a gente atende a raça, quais são as necessidades da raça, e aí a gente vai entender o indivíduo, o que esse indivíduo quer, o que ele precisa, como que são acionados os mecanismos de recompensa dele, o que ele enxerga como recompensa, o que ele não enxerga como recompensa, o que ele não valoriza. Então a gente tem esse caminho para percorrer para ter um Border Collie saudável, e é isso que a gente vai fazer, né? Eu vim te trazendo isso aqui como conteúdo, aprofundando na maratona, e aí a gente vai aprofundar dentro de um grupo de estudos a individualidade de cada um, porque não dá para fazer isso com 10 mil inscritos no canal. Vou aprofundar a individualidade de 10 mil pessoas, tá? Em 3 meses, pô. Enfim, eu comecei a me delongar aqui para te explicar e o que a gente tava falando mesmo. Tá, entra no grupo do WhatsApp, que no grupo do WhatsApp durante o evento eu vou te mandar o convite para fazer parte dessa turma, fechou? Cara, pra gente começar a falar de tendências de personalidade, a gente precisa entender que existe um negócio no cérebro do mamífero chamado vias dopaminérgicas. O que são? Você já deve ter ouvido falar de dopamina, né? Essas coisas que os fake adestradores aí modernos, o cara quer se fazer de moderninho, de estudioso, ele começa a usar uns termos científicos sem entender com profundidade, porque dá trabalho estudar, entendeu? Então ele fala de dopamina. Isso aqui motiva o cachorro porque traz dopamina. Não traz dopamina, ativa as vias dopaminérgicas, que são circuitos neurológicos que respondem pela estimulação do indivíduo, que por consequência disparam comportamentos específicos para obter aquele tipo de recompensa ali, tá? Então as vias dopaminérgicas, elas são acionadas de acordo com a carga genética do indivíduo. Vou te explicar isso melhor. Quando você tem um cachorro como um Border Collie que tem uma finalidade de pastoreio ou da competição, enfim, tá? Vamos pegar o do pastoreio. Quando você tem um cachorro de pastoreio como o Border Collie, tem que performar, que foi feito para performar um tipo de trabalho de pastoreio, a gente não tá falando só de comportamento, a gente tá falando da essência do indivíduo. Dentro do cérebro desse cachorro, o cérebro dele busca ativamente as oportunidades para se sentir motivado, para desempenhar aquele comportamento que mantém o indivíduo motivado. Então não é só porque ele vai ser recompensado
saciado com o petisco por desempenhar o trabalho. Não, não é isso. As vias dopaminérgicas desse indivíduo de pastoreio são altamente estimuladas quando existe a propensão a desempenhar o comportamento de pastoreio. O comportamento de pastoreio em si é altamente recompensador para o indivíduo. Ele não faz isso pelo petisco, ele não faz isso pelo carinho, ele faz porque o cérebro dele demanda esse tipo de atividade. E é por isso que às vezes é muito difícil, nesse contexto do cachorro de pastoreio, você eliminar 100% do comportamento de pastoreio de veículos, porque o indivíduo tem no cérebro dele uma alta propensão a ficar extremamente estimulado pelo comportamento de pastoreio. Tá? As vias a dopamina do cara, Ele fica motivado. não fica só motivado, ele tem essa necessidade de se sentir motivado com o comportamento de pastoreio. É um outro aspecto do comportamento de pastoreio, beleza? Então eu peguei um exemplo aqui, a gente aprofunda isso hoje à noite, mas dentro dessa ideia, o que acontece? Tem isso no cérebro do cachorro, tá? E aí cada cachorro aí, cada Border Collie, vai ter as suas vias dopaminérgicas estimuladas, acionadas, excitadas, vamos dizer assim, por determinadas propensões, por determinadas chances de coisas específicas acontecerem. Além disso, um outro circuito neurológico são as vias serotoninérgicas. O que são as vias serotoninérgicas? Kleber, era mais fácil quando eu falava serotonina, que é da felicidade, do amor, né? Então é fácil, mas é errado falar assim. Se você quer entender o bicho que você tem na tua casa e resolver o problema, é importante que você entenda com profundidade a parada. O que são vias... Qual é a função das vias serotoninérgicas? Sim, elas são acionadas quando existe o amor, né? Elas trazem saciedade. Sim, mas qual que é a função delas? Para que elas servem na vida do indivíduo? Cara, as vias serotoninérgicas, elas são acionadas inclusive quando existe a iminência de uma memória, que a gente chama de gatilho. Existe um gatilho que dispara uma memória que no passado esse indivíduo foi recompensado. As vias serotoninérgicas serão novamente estimuladas, serão acionadas. Inclusive isso é muito usado no treino positivo, por quê? Porque às vezes o que a gente quer, a gente quer não, né? Às vezes o que a gente quer não, a gente quer o cachorro seja tranquilo. Então a gente cria todo um mecanismo, todo um padrão, uma cadeia de eventos para trazer a saciedade para o indivíduo, para trazer o momento do relaxamento, da calma, da tranquilidade. Isso acontece também de maneira natural, tá? Inclusive com o ciclo circadiano, que são os horários de atividade de repouso, você consegue resolver grande parte dessa hiperexcitação, dessa euforia, dessa coisa louca do cachorro. O próprio ciclo circadiano tem esse papel de ponderar, de compensar a atividade neurológica com atividade e repouso, tá? Então, momentos que o cérebro fica mais ativo, momentos que o cérebro fica mais saciado e, portanto, o indivíduo fica mais calmo. Mas voltando, as vias serotoninérgicas têm esse papel de não só estimular o indivíduo para obter aquele afeto, aquele momento de satisfação, aquele momento do amor. A gente, humano, chama de amor, tá? O cachorro não tem nome para isso, só para você saber. A gente chama disso, mas tem também esse papel de trazer a saciedade, trazer, então, a satisfação com o que já foi feito, com o que foi realizado. E aí, por que eu usei memória? Porque o indivíduo, diante da percepção de um estímulo, ele percebe o estímulo, isso é um gatilho. Ele pode, inclusive, se sentir mais calmo só com a iminência da coisa acontecendo. Exemplo que traz saciedade, que traz relaxamento. Óleo de lavanda. Ah, Kleber, você tá de sacanagem. O meu cachorro, eu usei óleo de lavanda, ele ficou irritadíssimo. Sim, ele ficou irritadíssimo. Provavelmente foi a primeira vez que você usou, talvez tenha usado numa quantidade mais alta do que o olfato dele estava preparado para assimilar. Talvez sim, ele tenha ficado irritado, porque os centros, as vias dopaminérgicas dele não são acionadas quando existe a possibilidade de se sentir calmo, quando existe a possibilidade de relaxar. Tem várias coisas aí para serem estudadas dentro da individualidade. Não é porque não serviu uma vez ou não serviu até agora que não serve de forma alguma, tá? Então a gente tem que dar uma chance para as coisas acontecerem. Beleza, então já, cara, em, sei lá, 10 mil de vídeo a gente falou de um monte de coisa que você não sabe. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Se você sabia é porque você estuda neurociências já há algum tempo. Mas enfim, voltando aqui para a ideia do cachorro. Então, diante do entendimento de que existe essa motivação por determinados padrões de recompensa, a gente tem que entender que o indivíduo faz o que faz não só por erro meu na criação desse indivíduo, mas porque ele provavelmente já tinha uma tendência a mostrar determinados tipos de comportamento, que aí entra a história da personalidade, que são os comportamentos mais propensos a serem exibidos. Quais tipos de comportamento, Kleber? Porque o meu, quando ele tá com medo, ele ataca. O meu, quando ele tá com medo, ele se esconde. Vamos ficar nesses dois extremos aí pra gente poder estabelecer uma linha de diálogo. Na aula de hoje à noite a gente conversa melhor. Cara, o que é um indivíduo que mostra agressividade quando tá com medo? É um indivíduo que tem alta propensão à combatividade. O traço de personalidade dele é muito mais propenso à combatividade, a se engajar em conflito, porque as vias dopaminérgicas dele são acionadas, estimuladas, excitadas quando existe a iminência de conflito, do que a se esconder, a se retrair, a buscar o amparo humano, a proteção humana. Que é esse indivíduo, então,
na contramão da parada que busca ali a proteção humana. Normalmente, fêmea de Border Collie é um pouquinho mais propensa ao que a gente chama de amabilidade. A amabilidade é essa tendência do traço de personalidade de mostrar o comportamento que busca afeto, que busca proteção, que busca agradar ao ser humano ou a outro indivíduo de modo geral, ao invés de desagradar com o conflito, né? Então, cara, a gente precisa entender essa parada aí dos nossos cães. E, inclusive, eu até citei já, né? Quanto mais longe, quando eu falei sobre neuroticismo no outro vídeo, quanto mais propenso à combatividade, mais difícil eu vou conseguir manter esse indivíduo dentro da amabilidade. Quanto mais propenso à amabilidade, mais difícil vai ser fazer esse indivíduo se tornar extremamente combativo. A gente consegue um equilíbrio. A gente não quer um cachorro que também é bunda mole, né? Mas a gente também não quer o cachorro que briga por qualquer coisa. A gente consegue aí um meio termo, sacou? Então, cara, se eu tenho um indivíduo que é extremamente amável, né? Que não briga por nada, tudo se esconde, tudo pede colo, talvez seja interessante a gente direcionar alguns comportamentos de combatividade para recursos específicos, para mexer ali com a sensação de segurança, com a autoconfiança, para trazer uma noção para esse indivíduo de completude, de que ele é mais do que simplesmente dependente do ser humano, que ele consegue desenrolar algumas coisas sozinho na vida, sacou? Então, nesse grupo de estudos que a gente vai formar a partir de hoje, né, que eu vou abrir a oportunidade hoje, é isso aí que a gente vai estudar. Você vai estudar ali um conteúdo base do curso tal do Border Collie, a gente vai ter 3 encontros de mentoria para dentro desses encontros a gente entender e esmiuçar a individualidade. Ah, eu só queria ver como é que ensina xixi no lugar certo. Tem por 5 conto aqui no clube de membros, tá? De verdade. Não tô sendo snob não, mas é porque tem por 5 conto aqui no clube de membros, você não precisa pagar para entrar num curso, uma mentoria, você só quer uma coisa simples dessa. Agora, você realmente, pô... Cara, eu gosto pra caramba de estudar, eu sou curioso, eu me interesso por aprender. As minhas vias dopaminérgicas ficam extremamente estimuladas quando existe a iminência de aprender, de estudar. As minhas vias serotoninérgicas são altamente estimuladas quando existe a possibilidade de aprender coisas novas. Eu fico extremamente saciado quando eu aprendo coisas novas. É isso que me alimenta, é isso que me deixa... Cara, essa mentoria, o tal do Border Collie, vai ser pra você, tá bom? Então é realmente um grupo de estudos pra gente, esmiuçar a parada. Então hoje eu trouxe aqui pra você, tem um monte de coisa aqui no material que eu separei. Eu poderia falar e falarei hoje sobre a habilidade social, indivíduos que têm as vias dopaminérgicas altamente estimuladas com a possibilidade de interações sociais. E ser motivado pela interação social pode ser um indivíduo combativo, porque a briga também é uma forma de interação social. Cara, se a gente não trabalhar a habilidade social ampliando o leque de comunicação desse indivíduo e ele tem alta tendência à combatividade, pode ser que esse indivíduo se envolva em conflitos porque é a forma como ele gosta de interagir. Olha só, então a gente tem isso aí para trabalhar ainda hoje. A gente pode falar de quanto o indivíduo é aberto a novas interações sociais ou do quanto o indivíduo é mais reservado, não gosta tanto de experiências sociais novas, tem ali os seus 2, 3 amiguinhos e chega, tá bom pra ele. Como que a gente ajuda esse indivíduo a ampliar o leque social dele? Cara, tem muita coisa pra gente falar, mas para isso você tem que estar no aulão de hoje. Se você quiser dar esse passo além, eu tô disposto a te acompanhar nessa mentoria, o tal do Border Collie, pelos próximos 3 meses. Acompanha a live que você vai receber hoje no grupo do WhatsApp, uma oferta exclusiva, antecipada. Amanhã já vai ter preço diferente, condições de pagamento diferentes, enfim, vai mudar algumas coisas a partir de amanhã, então acompanha a live hoje. Se não puder acompanhar a live, só esteja no grupo do WhatsApp. Hoje à noite você vai receber lá o link, e aí você, acompanhando a live ou não, você entra no link para receber, para saber quais serão os bônus, para saber quais são as datas, enfim, para saber mais detalhes desse grupo de estudos aí. Fechou? Um abraço, a gente se vê hoje à noite ou do outro lado no tal do Border Collie. Abraço, até mais.